paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E nós vamos continuar falando, sobre a nossa lição com o tema, o último juiz, o primeiro rei e o maior rei de Israel. Então falamos já sobre o último juiz, que foi Samuel, o primeiro rei, que o Samuel ungiu, o rei Saul. E hoje nós vamos continuar falando sobre a importância de andar nos caminhos do Senhor, sobre a importância de fazer o que é reto ao Senhor, para que nós possamos alcançar a vida eterna com Cristo. Então o título da nossa lição de hoje diz assim: Samuel, o juiz Samuel, unge um novo rei. Como assim? Saul será que morreu e vai ser eleito um outro rei? Por que vai ser eleito um outro rei sobre Israel? Quem será esse rei que vai ser ungido rei de Israel? Deve ser uma pessoa muito importante. Então vamos descobrir quem é essa pessoa que vai ser ungido o novo rei de Israel. E a nossa leitura bíblica se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 1 até o versículo de número 13. Leia aí, você vai descobrir quem que foi ungido o novo rei de Israel. Então eu quero dizer aqui para você que o objetivo da nossa lição, que os alunos compreendam que Deus conhece nosso coração. Então, tudo aquilo que você sente aqui dentro do seu coraçãozinho, o Senhor conhece. Você está me vendo, você não sabe o que eu estou sentindo nesse momento. Você está aí me ouvindo, eu não sei o que você está sentindo nesse momento em que você está me ouvindo. Mas uma coisa eu quero te dizer, que o Senhor conhece o que tem aí dentro do seu coração. Será que o que tem aí vai te conduzir à vida eterna ou vai te conduzir à perdição eterna? O Senhor conhece o nosso coração. E o ponto central da lição diz: devemos ter um coração de acordo com o coração de Deus. Difícil, né? Porém, o Senhor quer isso de nós. Então, por isso que eu quero ler com você aqui no livro de Salmos, no Salmo 139, e no verso 23, diz assim: olha como que nós temos que conversar com o Senhor. Examine, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vês os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Então, que nós possamos dizer para o Senhor: Senhor, sonda o meu coração, examine o meu coração. O Senhor conhece os meus pensamentos. E agora eu te peço, vê se há em mim algum caminho mau e conduze-me pelo caminho eterno. Então que possamos perguntar para o Senhor, para que Ele possa sondar o nosso coração, porque é isso que o Senhor vai dizer para nós nesta lição. Como está o nosso coração? Será que o Senhor está aprovando as nossas atitudes? Será que o Senhor está aprovando os meus pensamentos? Que o Senhor possa cuidar de nós, que nós possamos permitir que Ele examine, que Ele entre lá dentro, que nós possamos dizer para o Senhor: Senhor, o meu coração é Teu. Não assim, só metade do meu coração é Teu. Não mexe nessa caixinha que está aqui, não. Isso é particular meu. Não, o Senhor precisa de um todo. O Senhor quer cuidar do seu coração. Permita que Ele examine e tire tudo aquilo que está atrapalhando você de sentir a presença dEle, de ouvir a voz do nosso Deus. Então, olha aqui que diz o nosso versículo de hoje. Mas o Senhor disse: eu vejo o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Então, mas o Senhor disse: eu vejo. O Senhor dizendo para Samuel. O Samuel, ele estava aqui nesse capítulo, quando ele foi ungir
o rei de Israel, que o Senhor pediu para ele, Samuel ele estava vendo de uma outra forma. Nós vamos aprender. Samuel ele estava olhando de uma outra forma, mas o Senhor repreendeu Samuel e disse assim: Samuel, mas eu, o Senhor, disse, eu vejo o coração. Nós olhamos o que é externo, nós olhamos para aquilo que os nossos olhos alcançam, mas o Senhor olha dentro de nós. O Senhor, ele vê o nosso coração. O Senhor, ele vê o meu coração. O Senhor, ele vê o seu coração. Né? Então, aqui nesse versículo, você pode fazer uma dinâmica de memorização com eles. Aí você faz tiras de papel no flanelógrafo, vai ter que colar em algum lugar, e aí você pede que eles venham tirar uma tira de papel e ver o que está escrito aqui. Olha, o que você escreveu? Convide um amigo para falar o versículo com você. Aí então eu quero convidar você, meu amigo, para dizer o versículo todo comigo, e eu vou deixar sem essa palavra aqui, ó. Mas o Senhor disse, vamos juntos? Mas o Senhor disse, eu vejo o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. E agora, deixa eu ver, eu vou tirar mais um aqui. Isso é difícil, hein? Vamos dizer o versículo pulando de um pé só. Ai, 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 ai. Então, vamos lá? Então, mas o Senhor disse, eu vejo o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Muito bem, você conseguiu, né, cumprir os desafios, e aí você vai até acabar todo o versículo, fazendo a memorização, porque eles precisam memorizar. Memorizar é guardar, né, reter a memória. Quando ele precisar em um certo momento, ele se lembrar daquele versículo que você ensinou dentro da sala de aula. Decorar, não. Porque decorar, você decora naquele momento, depois você já esquece. Mas memorizar é trazer a memória no momento de dificuldade, no momento de necessidade deles. Né? Então, mas o Senhor disse, eu vejo o coração. Que o Senhor possa sondar o meu e o seu coração, né? A cada dia de nossas vidas. Então, olha, eu quero cantar um versículo com você que diz assim: se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Eu venço como o rei Davi. Eu venço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Eu canto, eu luto, eu venço como o rei Davi. Eu canto, eu luto, eu venço como o rei Davi. Aleluia! Você também pode estar cantando esse cântico no final, aí você segue a sequência que o Senhor colocar no seu coração. Amém? Então nós vamos continuar falando sobre, né, aquilo que o Senhor
quer para que eu e você consigamos vencer nesse mundo. E isso vai das nossas atitudes, isso vai dos nossos pensamentos, isso vai da forma que nós tratamos as pessoas. Se nós tratarmos as pessoas bem, nós vamos ser tratados bem. Se nós tratamos as pessoas ruins, infelizmente, nós também vamos ser tratados de forma ruim. E é ruim, não é? Ser tratado de forma ruim é muito ruim. Então, que nós possamos tratar as pessoas bem, para que nós possamos alcançar o bem também do nosso próximo para conosco. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando você quer, em uma folha de papel, expressar o seu amor por alguém, qual é o desenho que você vai colocar naquele papel? Qual é a figura que vai expressar o seu amor por alguém? Deixa eu ver. Será que é um carrinho? Ai, olha, quando a pessoa olhar nesse carro, ela vai saber que eu amo ela. Ou será que é um avião? Quando ela olhar aquele avião, ela vai pensar assim, ai, mas ele me ama tanto. Será que são esses desenhos que demonstram o amor? Não. O desenho que demonstra o amor é o desenho de um coração. Quando você quer dizer para alguém que a ama, logo você faz um coração bem bonito ou escreve uma frase e enche de corações, não é assim? A forma, o desenho que demonstra o nosso amor é o coração. E isso, também é para o nosso Deus. É no nosso coração. Nós temos um coração. Se você está me ouvindo, é porque o seu coração está batendo, então você está com vida. No coração é que demonstra que nós estamos vivos. Com as batidas do nosso coração, ele pulsando, demonstra que eu e você estamos vivos. E é no nosso coração que nós guardamos os nossos sentimentos. Então, quando a gente quer demonstrar para alguém que nós amamos, nós logo desenhamos um coração, fazemos no papel, um coração e dentro nós escrevemos uma mensagem. E o Senhor, com o nosso Deus, não é diferente. O nosso Deus, ele estava sondando o coração de uma pessoa. Sim, o nosso Deus, ele estava sondando o coração do rei Saul. Quando Samuel ungiu o rei Saul como rei de Israel, era para que ele tivesse comportamentos bons, sentimentos bons para com o povo, que o seu coração estivesse voltado para o Senhor, para ouvir, sentir o amor de Deus, para transmitir para outras pessoas. Mas infelizmente, o rei Saul, ele não estava agindo de forma correta. O rei Saul, ele estava se engrandecendo cada vez mais, querendo se achar o melhor, até mesmo melhor que o nosso Deus. Então ele não estava mais dando ouvidos para o nosso Deus. O coração do rei Saul estava cheio de pensamentos ruins, cheio de sentimentos ruins. E quando algumas pessoas dizem assim, que a boca fala, e também daquilo que o coração está cheio. A Bíblia também diz isso, que a nossa boca diz, aquilo que o nosso coração está cheio. Então, olha, se o seu coraçãozinho estiver cheio de coisas ruins, infelizmente, você vai somente transmitir para as pessoas sentimentos, desejos ruins, olha, como a maldade no coração, sentindo desejo de fazer coisas que desagradam as pessoas, sentindo ódio, querendo destruir as pessoas, falando mentiras, olha aqui, sentindo inveja, querendo ser melhor, querendo destruir as pessoas, fazendo fofoca. Tudo isso está dentro de um coração que não agrada ao nosso Deus. Será que o seu coraçãozinho está assim, com esse tipo de sentimento? Eu espero que não, porque esses sentimentos fizeram com que o rei Saul se afastasse do nosso Deus.
Então, o nosso Senhor chama Samuel e disse assim: Samuel, eu não aguento mais o seu lamento. Samuel estava constantemente orando e pedindo a ajuda do Senhor para que Saul conseguisse conduzir o povo de Deus ali, de Israel, os exércitos. O Senhor já estava cansado do lamento de Samuel. E aí o Senhor disse assim: Samuel, eu quero que você unja, né? Vai e unge um novo rei para Israel. Imagine só o pensamento de Samuel. Mas como assim, né? Um novo rei para Israel. Aí o Senhor disse assim: e esse rei vai ser um rei que eu vou te mostrar. Vai ser uma pessoa que você não vai chegar lá e vai, é esse. Não, eu vou te mostrar. E esse rei será segundo o meu coração. Olha só que gostoso saber que você pode ser considerado uma pessoa segundo o coração do nosso Deus. E esse rei foi escolhido pelo Senhor para ser aqui nessa terra um homem segundo o coração do nosso Deus. Abaixo, né, de Deus estava esse rei que o Senhor tinha escolhido. Mas quem será esse rei? Aí o Senhor falou assim: vai até a casa de Jefité, e dali dos seus filhos eu vou escolher o rei de Israel. Mas Samuel não saiu correndo, falando assim: uhul, vamos eleger um novo rei, pessoal, o Senhor vai escolher um novo rei para Israel. Não, ele disse assim, ele temeu, ele disse assim: mas Senhor, se Saul souber que eu vou fazer isso, ele pode mandar me matar. Porque naquela época era assim, fez alguma coisa, matava. Então o Senhor disse assim: então você vai fazer assim. Você vai pegar um animal e vai dizer que você vai até o templo oferecer sacrifício. Chegando lá, você chama Jefité para ir com você para esse sacrifício, oferecer sacrifício. Depois você vai, né, até a casa dele e vai ungir ele, um dos filhos dele, como rei de Israel. Então Samuel pegou um novilho, né, um animal, e seguiu. Né? Quando chegou ali na cidade, o povo já assustou. Sabe por quê? Quando Samuel chegava sendo sacerdote, quer dizer que ele estava indo levar um recado de Deus. E as pessoas ficavam com medo. Aí eles disseram assim: Samuel, o Senhor está vindo aqui em paz ou em guerra? Né? Eles estavam com medo. O Senhor está vindo em paz? Ele disse: sim, eu estou vindo em paz. Eu vim aqui oferecer um sacrifício a Deus. E ele, junto com Jefité, seguiu em direção ao templo para oferecer o sacrifício. Eles se purificaram, tudo direitinho como mandava a lei, ofereceram o sacrifício e eles foram para a casa de Jefité. E quando Samuel, olha só, quando Samuel olhou um filho, né, que estava ali, o filho de Jessé, Eliabe, um moço bonito, alto, forte, né, bem de boa aparência. Ele olhou para Eliabe e disse assim: é esse que vai ser ungido o rei de Israel. E aí sabe o que o Senhor fez? Puxou a orelha de Samuel e disse assim: Samuel, você olha com os olhos, né? Você vê a aparência exterior, mas eu, Deus, o Senhor, eu olho para dentro do coração da pessoa. E sabe o que acontece, Samuel? Ele foi rejeitado diante de mim. Imagine só. Então Eliabe já não era ele que seria o rei de Israel. E aí quando chega Abinadab, Samuel diz: eu acho que é esse. Aí o Senhor disse também: não é esse. Aí sabe quem que vem agora? Simeia, né? O outro filho de Jefté, de Jessé, não Jefté, outro filho de Jessé. E aí o Senhor disse: nananina não,
também não é esse. Aí sabe o que aconteceu? Passou por Samuel os 7 filhos de Jessé, e todos eles foram reprovados. Sim, os 7 filhos de Jessé que estavam ali em casa foram reprovados pelo Senhor. E aí Samuel pensou e disse assim: mas e agora? Acabou-se os seus filhos? São só esses os seus filhos? Aí Jessé disse assim: não é só esse. Ainda tem mais um que está lá cuidando das ovelhas. É o menor da minha casa, está cuidando das ovelhas. Aí Samuel disse assim: então mande chamá-lo depressa, porque nós não nos assentaremos à mesa até que ele esteja aqui. Então sabe o que aconteceu? Mandaram chamar o filho mais novo, chamado Davi. Davi, vocês estavam curiosos para saber quem que era, né? Pois agora vocês sabem, chamaram Davi. E quando Davi, pastor de ovelha, trabalhador, chegou na presença de Samuel, Samuel olhou que ele era pequeno, ele era ruivo, mas ele tinha os olhos alegres, os olhos brilhantes. E o Senhor disse assim: Samuel, é esse que eu estou escolhendo para ser rei sobre Israel. Olha só que gostoso quando o Senhor olhar para você e dizer: filho, pode entrar no meu reino, porque eu te escolhi para herdar a vida eterna. Quando o Senhor olhar para a sua criança e falar assim: eu te escolhi, você foi bem instruído, eu te escolhi para ser um grande pastor aqui nessa terra, um grande levita, uma grande levita, que nós possamos ensinar o melhor de Deus para as nossas crianças, que nós possamos levar o amor de Deus para as nossas crianças, para que elas possam chegar diante de Deus com o coração assim, olha, um coração puro, um coração repleto de amor, um coração assim como o de Davi, olha, cheio de amor, um coração cheio de alegria, um coração cheio de respeito pelas pessoas, um coração que transmite a paz, um coração que leve a bondade do nosso Deus para todos quanto precisar. Que nós possamos ter este coração para que o Senhor possa aprovar os seus filhos e dizer assim: você é segundo o meu coração, eu te amo e eu preciso de você. Era assim que estava o coração de Davi, um coração de paz, um coração cheio de bondade, de amor pelas pessoas, respeito pelas ovelhas, pelos animais. Davi, ele tinha um coração bondoso. Então o Senhor disse assim: unge Samuel, pode pegar ali o chifre que eles levavam cheio de azeite e pode derramar este azeite sobre a cabeça de Davi. E ali, naquele momento, Samuel derramou o azeite, representando ali a unção do nosso Deus sobre a vida de Davi. Aquele azeite foi derramado e ali Davi foi ungido o novo rei de Israel. Olha só como o Senhor faz. Saul, ele não sabia de nada, mas será que Davi, assim que ele foi ungido rei de Israel, ele já chegou lá e falou assim: olha, Saul, sai do trono, porque agora o trono é meu? Não. Muitos anos irão se passar para que o rei Davi assume o seu trono, mas Davi foi escolhido para ser o novo rei de Israel. Olha só que gostoso, que nós possamos também, o Senhor, olhar para nós e Ele ver que o nosso coração, a nossa mente, que a mente das nossas crianças possam estar cheios de desejos, de sentimentos, de pensamentos,
de projetos bons, que eles possam permitir, olha, que Jesus seja a fonte da sua criatividade, que Jesus seja a fonte, né, dos seus pensamentos, que eles possam permitir que Jesus entre na mente deles, que não que os jogos, que super-heróis, que filmes, que nada disso venha preencher a sua mente, mas sim que Jesus reine, para que as nossas crianças possam fazer a diferença aqui nessa terra. As nossas crianças estão deixando que o inimigo use as suas mentes para ser pessoas ruins. Não, em nome de Jesus, eu e você vamos levar Jesus para a mente das nossas crianças. Vamos permitir que o Senhor transforme, né? Que o Senhor derrame sobre a cabeça deles o seu azeite e transforme a sua vida e os seus pensamentos. Então, que o Senhor continue te abençoando. Muitas coisas ainda estão por vir, né? Muitos milagres e maravilhas o Senhor ainda há de operar. Mas que você possa permitir que o Senhor sonde o seu coração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o Senhor continue abençoando as suas aulas, que o Senhor continue nos abençoando. Amém? Então, se você gostou dessa pré-aula, curta esse vídeo, deixa o seu like, seu joinha, seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu comentário e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu ministério. Até a próxima aula!